O brilho dourado das vitrines na Champs-Élysées e o monograma que estampa os iates mais caros do mundo escondem um segredo coberto de lama, suor e fome. Antes de ser um símbolo de status inalcançável, Louis Vuitton foi apenas um par de pés cansados, caminhando por uma estrada de terra que parecia não ter fim. Em 1835, o nome que hoje define o luxo absoluto pertencia a um menino de 13 anos que não tinha nada, exceto a vontade de nunca mais olhar para trás. O vilarejo de Anchai, nas montanhas escarpadas do Jura, na França, era um lugar onde o tempo parecia ter parado. Mas para Louis, ele estava se esgotando. Após a morte de sua mãe e o casamento de seu pai com uma mulher de temperamento rígido e impiedoso, a casa da família se tornou uma prisão de silêncio e ressentimento. Louis não via um futuro ali. Ele via apenas os campos de cevada e as florestas que o prenderiam àquela terra para sempre se ele não fizesse algo. No auge de uma discussão, ele tomou a decisão que mudaria a história. Ele partiu. Ele não levou cavalos, não tinha dinheiro para carruagens e não possuía bagagem, uma ironia que o destino guardaria para o futuro. Louis tinha apenas a roupa do corpo e a certeza de que Paris, a capital do mundo, ficava a 470 quilômetros de distância. Para um adolescente no século XIX, essa distância era uma eternidade. Os primeiros quilômetros foram movidos pela adrenalina da liberdade, mas logo a realidade das estradas francesas se impôs. A cada passo, as solas de seus sapatos de couro barato se desgastavam contra as pedras. O frio úmido das montanhas penetrava seus ossos durante a noite, quando ele se escondia sob árvores ou em celeiros abandonados, ouvindo o som dos lobos e o vento uivando entre as frestas das madeiras. Louis Vuitton não era apenas um viajante, ele era um sobrevivente. Para não morrer de fome, ele parava em cada pequena vila que cruzava seu caminho. Com as mãos pequenas, mas firmes, ele batia de porta em porta oferecendo trabalho. Ele aprendeu a manejar o metal com ferreiros e a entender os segredos da madeira com marceneiros. Cada parada era uma lição. Seus dedos ficaram calejados, sua pele escureceu sob o sol, e sua mandíbula travou em um gesto de determinação que nunca mais o abandonaria. O que deveria ser uma viagem de semanas transformou-se em uma jornada de 2 anos. Louis estava vivendo a escola mais dura que o mundo poderia oferecer. Enquanto as pessoas da sua idade estavam presas a rotinas previsíveis, ele estava decifrando a resistência dos materiais e a mecânica das coisas. Ele percebeu, ao ver as carruagens da aristocracia passarem por ele nas estradas, como as malas de couro pesado eram desajeitadas, como sofriam com a umidade e como se quebravam sob o estresse da viagem. Ele, que carregava apenas a própria coragem, começou a observar o que os outros carregavam com dificuldade. Quando Louis finalmente avistou as torres de Paris em 1837, ele não era mais o menino que fugira de Anchai. Ele tinha 15 anos, o corpo endurecido pelo trabalho braçal e um olhar que já havia visto mais do mundo do que muitos nobres franceses. A cidade era um caos de carruagens, fumaça de carvão e oportunidades. Sem um tostão no bolso, ele buscou abrigo onde seu talento com a madeira poderia ser útil. Ele conseguiu um lugar como aprendiz na oficina de Monsieur Maréchal, um respeitado fabricante de baús e empacotador. Naquela época, a moda feminina consistia em vestidos monumentais, com crinolinas e tecidos delicados que precisavam ser transportados com o máximo cuidado. Louis, que passou 2 anos dormindo no chão e protegendo-se a si mesmo das intempéries, agora dedicava seus dias a criar proteções para as sedas e lendas da elite parisiense. Sua ascensão foi meteórica. A habilidade que ele lapidou nas estradas, trabalhando com ferramentas rústicas para ganhar um prato de sopa, agora era aplicada com uma precisão cirúrgica. Ele não apenas fazia caixas, ele criava soluções de engenharia para o movimento. Quando a imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, o escolheu como seu empacotador pessoal, Louis Vuitton deixou de ser um andarilho para se tornar o selo de confiança da realeza.
Mas a grande virada veio de uma memória daqueles dias de estrada. Louis lembrava-se de como o empilhamento de bagagens era um pesadelo. Em 1858, ele apresentou ao mundo o baú de tampa plana. Até então, todos os baús eram arredondados para a água escorrer, o que os tornava impossíveis de empilhar. Louis, antecipando a era dos trens e navios a vapor, criou algo funcional, leve e impermeável. Ele estava desenhando para o futuro do movimento, enquanto os outros ainda desenhavam para o passado das carruagens. A marca que hoje ostenta o LV não nasceu em uma sala de reuniões luxuosas ou em um golpe de sorte. Ela nasceu de uma caminhada de 470 quilômetros. Cada ponto de costura em uma bolsa moderna carrega o DNA daquele menino que se recusou a aceitar um destino comum. A resiliência que ele precisou para sobreviver às noites geladas nas estradas do Jura foi a mesma que ele usou para reconstruir sua empresa após a Guerra Franco-Prussiana, destruir suas oficinas. Muitas vezes olhamos para o sucesso e vemos apenas a linha de chegada, o brilho final e o prestígio acumulado. Esquecemos que por trás de cada império existe uma jornada de desconforto. Louis Vuitton não construiu sua marca apenas com couro e lana. Ele a construiu com o que aprendeu quando seus únicos bens eram os próprios pés e a estrada à frente. No final das contas, o verdadeiro luxo não está no preço do objeto, mas na história de resistência que ele carrega. Louis percorreu a distância mais difícil da vida para que um dia o mundo inteiro quisesse carregar o seu nome. Ele provou que o destino não é onde você nasce, mas até onde você está disposto a caminhar para chegar onde deseja.